Continuando então, falei para vocês sobre essa parte da hospitalização, dessa criação desse espaço, onde ficarei eu e o paciente psiquiátrico, o louco socialmente, e a partir de agora a condição da própria reforma, que foi um movimento importante que nasceu na sociedade, principalmente porque, mesmo com sofrimento mental, ele é ser humano, ele é uma pessoa. A reforma foram iniciativas, foram medidas adotadas na esfera política, social, cultural, administrativa e jurídica. Não foi só uma questão assim de alguém que virou, oh, vamos mudar tudo, festa, não. Passaram por uma série de mudanças em todo o contexto social para que ela acontecesse. E qual que foi o foco, o objetivo, a finalidade dessa reforma? Gerar uma relação melhor da sociedade com o doente mental, fazendo com que houvesse aí uma mudança nas práticas, uma mudança do dia a dia. Lembra que eu falei que eles começaram a trabalhar com a hospitalização e começaram a falar que solucionaram o problema da loucura? Como é que eu solucionei? Tira o louco da rua. Se ninguém vê, ninguém pensa que tem. É igual coronavírus. Tem um monte de gente, meu pai é um deles, que fala que não existe, que isso é invenção do governo. E fala isso porque ele não vê. Eu não vejo o vírus, então é mentira, isso é invenção. Não vejo louco, então não tem loucura. Não vejo a loucura, então não tem louco. Tá tudo hospitalizado, mas não tô vendo mesmo, ó. Lavei minhas mãos. Então eles passaram a trabalhar justamente com a sociedade no ponto de receber essas pessoas e tratar bem essas pessoas. A reforma vai desde os movimentos aí de melhorias nas instituições que trabalhavam com os pacientes de saúde mental, até mesmo as práticas da sociedade com essas pessoas. Eu garanto, tá, que existem aí conhecimentos por parte de família com relação a portadores de sofrimento mental. Esse movimento no Brasil foi da década de 70, tá, quando houveram aí, de acordo com as questões do hospital psiquiátrico, uma eclosão muito grande para lutar pelos direitos dessas pessoas que estavam hospitalizadas, e logicamente que o ponto de partida, assim, o foco, quando que eles começaram a pensar, pô, tem que mudar, a gente não pode deixar assim, denúncia de maus tratos. Paciente com sofrimento mental não tinha um cuidado adequado. A gente viu semana passada, eu falei para vocês lá do hospital de Barbacena, o cara ficava o dia inteiro lá no pátio, sem roupa, sem nenhum cuidado específico. Então eles começaram a ter diversas denúncias desses maus tratos, e aí a sociedade começou a se mobilizar para que houvesse realmente uma mudança significativa. E detalhe, isso é no mundo inteiro. Isso não é só Brasil, não. Isso é mundial. Tá? E aqui, na década de 70. Em 89, o deputado Paulo Delgado propôs aí uma lei para regulamentar esses direitos da pessoa que tinha um transtorno mental, para trabalhar com a extinção do manicômio. Isso foi em 1989. 1989, 12 anos depois, tá? Em 2001 é que essa lei foi promulgada. Ela foi aceita. E aí, claro, essas pessoas que tinham as condições da saúde mental, elas deveriam sim ser internadas em hospital em situação de crise aguda, tá? Nos surtos psiquiátricos. E, logicamente, que os tratamentos alternativos aos transtornos ficariam a cargo juntamente das instituições das famílias, tá, trabalhando com as condições psiquiátricas, a criação de unidades de auxílio psiquiátrico na sociedade. E essa reforma, houve uma mudança significativa na assistência a partir da incorporação de valores sociais e, logicamente, com aspecto jurídico e profissional. A condição geral dos desafios dessa reforma está aqui, ó, sociedade. E a sociedade conviver de forma mais harmônica, a sociedade aceitar melhor esse paciente, a sociedade abraçar esse paciente. O problema todo da reforma é esse. Não é só a questão de falar que vai mudar, mas é a questão de falar assim, pô, o paciente tem transtorno, ele tem sofrimento, então vamos ficar aqui, vamos trabalhar melhor com ele, não deixar ele excluído, não deixar ele separado. Ele tem condição de produzir, ele tem condição de trabalhar. Logicamente que ele não vai ser igual a uma pessoa que não tem, uma pessoa que se adequa à normalidade social. Logicamente que ele não vai trabalhar e produzir da mesma forma que todos aqueles que seguem o padrãozinho bonitinho da sociedade. Mas ele tem condição, ele pode, ele vai desenvolver.
Tá? Então, existe esse grande problema em toda a reforma, que não é nem necessariamente só as instituições, mas é o que está por trás das instituições, o que está por trás desse contexto social. Foram criados a partir da deshospitalização. É isso mesmo, deshospitalização. A saída do doente dos hospitais. Novos tipos de assistência. Foram criadas as CAPs, o Centro de Atendimento Psicossocial, o CERSAM, Centro de Referência em Saúde Mental, as residências terapêuticas. Então, foram criados mecanismos para que houvesse uma assistência melhorada ao portador de sofrimento mental, mas sem que necessariamente ele estivesse institucionalizado, ele estivesse internado, preso à instituição hospitalar. O processo dessa saída dos hospitais trouxe uma ampliação dos conceitos da psiquiatria e, claro, uma valorização constante do trabalho dos pacientes, do trabalho dos profissionais com estes sofredores, com essas pessoas que têm sofrimento mental. A reabilitação, o retorno do paciente com sofrimento mental para a sociedade, ela tem o objetivo de acompanhar o paciente na comunidade, de trabalhar com as suas autonomias, com as suas habilidades, tá? E fazer com que ele retorne gradativamente ao seu dia a dia, ao seu cotidiano. Tá? Fazer com que ele busque trabalhar da melhor forma possível, sem necessariamente depender de alguém. É fazer com que realmente ele retorne, com que ele saia e não volte. Na década de 80, algumas experiências iniciaram com a desinstitucionalização, criando aí alguns serviços para reinserir esses pacientes. Hospitais psiquiátricos foram fechados à medida que os cuidados na sociedade eles foram sendo diversificados. Os portadores de transtornos mentais passaram a ter como um objetivo a cidadania, o processo de ser um cidadão, de ser um ser humano, de ser brasileiro. E não só trabalhar com o controle de seus sintomas, não só trabalhar com seus distúrbios. E, logicamente, que esse objetivo de exercer a cidadania passou a contar com a participação dos usuários, com as condições de políticas sociais e públicas, de educação, moradia, trabalho, cultura, fazendo com que eles realmente estivessem atuando de forma positiva. Em 2001, a Lei 10.216 de Paulo Delgado é sancionada e, claro, afirmou os direitos de quem tem transtorno mental e redirecionou e modificou aí as condições da assistência nessa área da saúde. A partir do decreto de 2011, o decreto 7.508, as redes se tornaram indispensáveis para fazer parte aí da assistência básica à população, da assistência básica à saúde mental. E o que foi criado? Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, os serviços residenciais terapêuticos, os centros de convivência, as áreas de enfermaria de saúde mental em alguns hospitais, com oficinas para gerar rendas, com oficinas para trabalhos manuais, com terapias ocupacionais. As unidades básicas de saúde fizeram parte dessa rede comunitária, elas começaram a entrar num auxílio a todo esse processo de cuidado e assistência. A reforma psiquiátrica não foi entendida e não deve ser compreendida só como uma mudança de atenção. Tá? Isso é importante. A reforma psiquiátrica ela não é só mudança de cuidado. A pessoa está institucionalizada, agora ela sai e vai ser cuidada fora. Ela tem que ser entendida como um processo de pegar esse paciente com sofrimento que estava preso ao hospital e reinseri-lo na sociedade, de incluí-lo na vida social, de reintegrá-lo onde ele vivia e reconstruí-lo socialmente, reconstruir a sua pessoa, fazer com que ele tenha uma importância e se desenvolva socialmente e que realmente possa contribuir para a sociedade. E isso tem que ser no dia a dia e constante. Não é só, oba, saiu festa. Logicamente que o doente mental ele precisa desse trabalho e desse cuidado. Não é fácil, não é algo que vai acontecer hoje, saiu hoje, amanhã já está perfeito, mas é um processo gradativo, ele é um processo gradual. E essa política vai atender essas mudanças todas que a reforma psiquiátrica está propondo. O importante para o portador de saúde mental é que ele tenha aí todo um apoio social
para ele desenvolver adequadamente a sua vida. O importante para o portador de sofrimento mental é que ele não se sinta excluído pelo problema, mas que ele se sinta abraçado. Não necessariamente aí tendo que, sei lá, vai colocar o paciente sofredor de portador de sofrimento mental para pilotar um ônibus. Não necessariamente dessa forma, mas desenvolver algumas atividades que são compatíveis com a sua condição. Desenvolver algumas atividades que ele pode realizar, sem nenhuma complicação, sem nenhum risco a ele e à sociedade em geral. Agora, imagina se ele está dirigindo um busão nessa quarentena, hein? Que doideira! Vocês estão na rua, velho! Não, mas para tudo, esquece, volta, retorna. Então, a reforma veio justamente para isso. Tirar o poder do hospital que tinha sobre esse paciente, sobre esse ser humano, fazer com que ele saia das garras dessa instituição e ela deixe de existir, e quando ele volta para a sociedade passa a recebê-lo como ser humano e a inseri-lo no seu contexto social, a inseri-lo dentro do que ela vai estar desenvolvendo. Nos vemos para as próximas aulas.